Irmãos, abençoado para abençoar. Este é o tema daquilo que nós vamos refletir esta manhã, tá? Para isso, eu gostaria de relembrar alguns e outros ensinar, não é? Um conceito muito importante na Bíblia, que é o conceito de mordomia cristã. Mordomo é um termo que nós não usamos constantemente, não é? Mas eu vou explicar para vocês o significado, como isso funciona, e rapidamente vocês vão entender o que eu quero dizer, na verdade, o que a Bíblia quer nos ensinar quando ela se refere, não é, ou quando nós nos referimos à mordomia cristã. Logo no início da Bíblia, no livro de Gênesis, né, ali é toda a criação. Gênesis capítulo 2, versículo 15, não precisa abrir que eu vou ler rapidamente, depois nós vamos ler Mateus, tá bom? Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Não é? Eu gosto dessa tradução porque ela é mais fiel. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e tomar conta dele. Aqui nós temos um princípio de responsabilidade daquilo que Deus criou, não é? Então Deus criou o jardim e colocou o homem ali, e nesse momento o homem está representando a humanidade, não é? E colocou o homem ali para quê? Para cuidar daquele jardim, para tomar conta daquilo que Deus criou, certo? Gênesis, capítulo 1, versículo 25, vai dizer assim: E Deus deu instruções para dominarem sobre todas as coisas. Então, de novo, Deus está colocando responsabilidade sobre a humanidade para que eles dominem sobre aquilo que foi criado. E aqui nós temos um princípio de administração e manutenção da criação de Deus. Então, nós dominamos para que nós possamos fazer a manutenção daquilo que foi criado e administrar isso, né? E Gênesis capítulo 2, versículo 19, diz assim: O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Veja que interessante. Deus aqui criou os animais, não é, terrestres e as aves, não é, que voam, obviamente. Deus criou todas elas. E por que que Deus não deu o nome para elas? Por que que ele chamou o homem e pediu para que o homem tivesse dado o nome para elas? Aqui você vê um princípio de desenvolver a criação. Deus ele fez o mundo, fez tudo aqui do mundo, mas ele não desenvolveu tudo aqui. É como se ele tivesse nos entregado uma base e colocou sobre a humanidade a responsabilidade de desenvolver a criação dele. Então aqui o homem está desenvolvendo, o homem está dando nomes, né? E nós fazemos isso hoje em dia com muita expertise, né? Nós, através da criação de Deus, por exemplo, das plantas, nós fazemos roupas. Através das águas que Deus criou, nós tiramos energias para as cidades, né? Através dos minérios, da terra, nós fazemos uma infinidade de coisas, não é? Então veja, o homem ele está desenvolvendo a criação de Deus. Isso de fato é algo que Deus ordenou desde aqui do princípio. O homem ele deve, a humanidade deve desenvolver a criação. Então veja, nós temos aqui o cuidado, a manutenção e o desenvolvimento da criação, não é? 3 pontos aqui que Deus colocou a responsabilidade na mão da humanidade. Vocês vão cuidar, vão dar vão dar a administração, a manutenção, e vocês vão desenvolver tudo que eu criei, tudo que eu entreguei para vocês, não é? De acordo com o nosso dicionário, a pessoa que tem essas funções
ela é chamada de mordomo, tá? Então, de acordo com o nosso dicionário, mordomo é uma pessoa empregada para administrar a propriedade de outra pessoa. São confiados a um mordomo a proteção, manutenção, cuidado e desenvolvimento das coisas que pertencem a outro. Percebe? Tudo que foi criado aqui, até mesmo o nosso corpo, nossa vida, não pertence a nós. Pertence a Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Mas Ele confiou a nós a responsabilidade de cuidar delas, de desenvolver elas, de proteger elas, de administrá-las. Então, nós somos mordomos. Então, todas as vezes que eu disser mordomo, mordomia cristã, todas as vezes que você ouvir esse termo, é simplesmente isso que está querendo dizer. Deus criou e é dono de todas as coisas, mas Ele confiou à humanidade o cuidado delas, a manutenção delas, o desenvolvimento delas. Não é? Então, nós cuidamos de coisas, não é, que não são nossas. Comumente, de forma mais comum, as pessoas chamam isso de caseiro, muitas vezes. Né? Então, uma pessoa empregada, por exemplo, num sítio, para cuidar da manutenção, desenvolver todo aquele sítio, aquela chácara. Ele é o caseiro. Né? Mas o termo mais correto seria mordomia. Ele é um mordomo. Tá? Acho que ficou bem claro, tá bom? Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 14. Mateus capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 14. Vamos fazer uma oração antes? Pai, a sua palavra está sendo pregada, Deus, e nós cremos que ela é viva e eficaz em seus efeitos. Que através de ouvirmos a tua palavra, nós possamos ser transformados, Deus. Aqueles que entraram aqui, Pai, com ansiedade, depressivos, com tantas questões no seu interior, Pai, buscando encontrar algum tipo de alívio. Enfim, Deus, o Senhor sabe como cada um chegou aqui esta manhã. Que a tua palavra possa ser a resposta no coração de cada um. Possa ser a transformação, possa ser a cura tão esperada, Deus. Porque nós cremos que a tua palavra ela é viva e eficaz, Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. E essa vai ser toda a base daquilo que nós vamos refletir a partir de agora, tá bom? Então diz assim, ó. O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um senhor que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos, ao último 1 talento, e então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como havia usado os talentos, ou dependendo da sua tradução, vai estar dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5, ou seja, ele dobrou os talentos.
O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. Então veja, ele entendeu claramente o que o Senhor tinha pedido. Ele tinha entregado os talentos, né, para que eles pudessem desenvolver isso, né? Então ele está falando, ó, o Senhor me deu 5 para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa pequena quantia e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2, ou seja, ele também dobrou. E o Senhor repetiu a mesma frase, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa pequena quantia, agora eu vou te dar muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Eu tive medo de perder seu dinheiro ou seu talento, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo e dê para aquele que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui é uma parábola, né? Ou seja, é uma narrativa com o objetivo de ilustrar uma grande verdade. E você vê que logo no início, no versículo 14, Jesus já deixou isso muito claro. Ele fala, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a seguinte história, né? E é muito comum você ver Jesus usando coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, para contar histórias simples, mas com essas histórias ele tem como objetivo revelar grandes verdades espirituais, não é? Ele tem como objetivo ilustrar a forma como o reino dos céus funciona. E neste caso ele está fazendo exatamente isso. Ele está contando uma história com elementos do cotidiano, ou seja, ele fala sobre dinheiro, sobre trabalho, ele fala sobre um senhor que ali é o chefe desses servos, ele vai viajar, enfim, ele está falando sobre coisas do cotidiano, mas a intenção dele é nos fazer refletir acerca da responsabilidade que cada um de nós temos no cuidado, no desenvolvimento e na administração dos recursos que o Senhor tem confiado a cada um de nós, né? Então, esse é o propósito dessa história, te fazer refletir a respeito de como você tem cuidado, administrado e desenvolvido os recursos que Deus tem entregado nas suas mãos. Aqui nós temos um senhor e ele traz 3 servos com ele. E para cada um desses 3 servos, ele entrega uma quantidade específica de talentos, tá? Esses talentos, o que eles simbolizam? Talentos são recursos, tanto materiais quanto espirituais, que Deus entrega para cada um de nós, né? Confia a cada um de nós, para que nós possamos, de novo, cuidar, administrar e desenvolver. Aqui, em algumas traduções, você vê que o talento na história é dinheiro, mas o talento, ele simboliza qualquer recurso que Deus nos entrega, seja material, como dinheiro e outras coisas, e espiritual, como nossos talentos e nossos dons, tá? Então,
recursos materiais e espirituais. Beleza? Simples e direto a história que Jesus está contando. Algo curioso que logo de início já nos salta, né, a curiosidade, pelo menos se você for curioso como eu, é que Jesus ele deu 5, 3 e 1 talento. Ele chamou 3 servos e para cada um deu um tanto. E o trabalho dos 3 servos era o mesmo. Eles tinham a mesma função, não era cargos diferentes, ou seja, salários diferentes. Eles tinham a mesma função. Tendo a mesma função, não foi injusto cada um ter recebido um tanto? À primeira vista pode parecer, não é? Falar, ele vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer, por que que ele ganha mais que eu? Certo? Mas o próprio texto, logo de cara, ele já mata esse questionamento. Não é? Se você prestar atenção no texto, no versículo 15, ele diz assim, que o Senhor dividiu de forma proporcional à capacidade deles. Foi dividido os talentos de forma proporcional à capacidade de cada um desses servos. Então veja, de um senhor injusto que não faz um acordo justo, nós temos aqui uma demonstração do caráter de Deus, não apenas justo, mas um caráter cheio de sabedoria. Por quê? Quanto mais você entrega de recursos na mão de alguém que não tem a capacidade de lidar com aqueles recursos, mais problema você tem. Não é? Então, você é pai, você é mãe. Você, por exemplo, minha filha tem 3 anos, certo? Vai fazer 4 este ano. Eu confio a ela alguns recursos. Tá? Então, ela tem algumas responsabilidades em casa. Mas seria justo eu falar para ela, filha, essa casa aqui ela é tua, ela vai ficar para você. Não é? Ela é tua. Eu vou viajar com a sua mãe e você vai ficar responsável pela casa. Tá? Cuida da casa, desenvolve a casa, cuida dos cachorros, cuida de tudo aqui. Como é que você acha que eu vou encontrar a casa depois de uma semana que eu ficar fora? Com a minha filha de 3 anos cuidando da casa. Eu vou acabar sendo preso, provavelmente, não é? E se não tiver acontecido também uma catástrofe dentro da minha casa. Por quê? Porque entregar muito nas mãos de quem não tem condição ou capacidade de lidar com esse muito só dá problema. Então, até mesmo os recursos que Deus tem para nos entregar, se for entregado no momento errado, aquilo se torna uma maldição na tua vida. E veja que o problema não está em Deus, no Senhor, porque Ele tem todos os recursos nas suas mãos. O limitador está na tua capacidade. É isso que nós estamos vendo aqui, de forma muito clara. O Senhor entregou para cada um de acordo com a sua capacidade de cuidar daquilo. Então, a percepção aqui, né, a chave aqui é que talvez a razão pela qual você não tem recebido mais recursos da parte de Deus, tanto material quanto espiritual, seja porque Deus sabe que você não pode lidar com mais. Então, muito embora você possa estar frustrado porque suas orações não são respondidas, na verdade você deveria estar agradecido por estar sendo livre de um problema. Porque você não tem a capacidade de lidar com aquilo que você está querendo agora. Ou talvez você não esteja nem querendo, mas Deus tem algo para você. Só que Ele não pode te entregar, porque você não tem a capacidade de cuidar disso. Muitas vezes nós somos essa criança de 3 anos dentro da casa. E nós poderíamos ganhar essa casa, mas nós não temos a capacidade de cuidar dela.
Traz mais uma água, por favor. Certo? E, de novo, recursos, eles podem ser materiais ou espirituais. E eu quero ampliar o seu entendimento. Porque quando nós falamos, por exemplo, de recursos materiais, a primeira coisa que nos salta à mente é o dinheiro, certo? Recurso material, recurso financeiro. Não é? E os recursos, eles vão muito além do que o dinheiro, do que dinheiro, né? E eu quero dar alguns exemplos para vocês de recursos que Deus já tem nos dado. Obrigado. Que Deus já tem nos dado. Que são, muitos deles, muito mais preciosos e importantes do que o dinheiro. Porque isso também é uma característica muito aqui, no Brasil, né? Nós temos um apego muito grande ao dinheiro. O brasileiro, ele tem um quê com o dinheiro, né? Eu tive a oportunidade de, por 4 anos, morar numa casa onde constantemente nós recebíamos pessoas de intercâmbio. Então, eu morei com japonês, morei com alemão, morei com americano, enfim, morei com várias culturas diferentes. E uma das primeiras coisas que eu notei é a diferença de como eles tratam dinheiro. Talvez por o Brasil ser um país mais limitado no sentido de nós temos poder de compra, nós colocamos o dinheiro como se fosse um Deus em nossas vidas. Uma característica muito comum, por exemplo, é que eles falavam tranquilamente o quanto eles ganhavam. Era muito comum. Eles comentavam o quanto eles estavam ganhando, ou quanto eles ganhavam por ano, né? O americano, normalmente, ele falava quanto ele ganhava por ano, né? O brasileiro, às vezes você é casado, você não sabe quanto teu cônjuge ganha, entendeu? Porque o dinheiro é assim, ó, nós somos assim no dinheiro, né? O dinheiro é uma grande questão para nós, né? Mexe em tudo, menos no meu dinheiro, né? Então nós temos a inclinação de todas as vezes falar de recurso material, vai ver o dinheiro, vai falar do dinheiro. E claro, o dinheiro é um dos recursos que Deus nos entrega, mas tem outros recursos tão ou mais importantes que o dinheiro, não é? Um recurso que você pode ter o dinheiro de todo mundo, você não vai conseguir ter. Deus lhe deu um corpo. O teu corpo é um recurso. Se você fosse apenas uma mente, uma mentalidade, você não conseguiria fazer nada no mundo físico. Então, o nosso corpo é um belo de um recurso, né? E o nosso corpo é uma máquina incrivelmente incrível. Você já viu o que uma pessoa que treina o seu corpo para um propósito consegue fazer? Uma pessoa que treina o seu corpo para correr. Nós temos pessoas que correm por mais de um dia. Pessoas que treinam o seu corpo para ter força. Pessoas que puxam aviões, né? Pessoas que treinam seus corpos para as mais variáveis situações e propósitos. E o corpo se adapta a isso. Você perde um pulmão, o outro pulmão ele tem a capacidade de fazer a vez. Você perde um rim, o outro rim, né, o corpo entende que está sem um rim, o outro rim ele começa a trabalhar mais. Você perde a visão, o teu corpo começa automaticamente a treinar a sua audição para ela tentar fazer a vez da audição. E você começa a ter quase que um radar na tua cabeça. O corpo é incrível, ele se adapta às realidades. E quando treinado e cuidado, o nosso corpo é capaz de coisas incríveis. É notável esse recurso que Deus nos deu. Se é um recurso que Deus nos deu, nos confiou, né? Melhor dizendo, você vê que a nossa possessão ela vem mais forte, né? Mas Deus nos confiou, nosso corpo ele vai voltar para onde ele pertenceu, que era a terra. Mas você não vai carregar teu corpo.
Deus nos confiou esse recurso maravilhoso e como você tem cuidado, não é, administrado e desenvolvido o teu corpo? Essa é uma questão. Porque ele é um recurso que Deus te confiou. E os recursos que Deus nos confiou é para ser cuidado, desenvolvido, protegido. Então, por exemplo, vícios. Vícios é um problema para o teu corpo. Vício em alguma substância, vício em alguma ação. A obesidade, a partir de um ponto, ela é um perigo que pode acabar com o seu corpo. E eu falo isso de causa vivida. Estou muito melhor do que eu era, mas eu tenho ainda uma jornada pela frente. Mas, por exemplo, na época do Covid, eu fui internado porque eu precisei de suporte de oxigênio. Então, eu fiquei internado lá. E aí, quando eu recebi a minha ficha, que todo dia tinha um relatório, né? Que via para a família e também era apresentado lá para mim. Aí, na minha ficha, tinha um campo lá que era assim, ó. Complicações / comorbidades. Aí estava, paciente obeso. Irmãos, hoje eu peso por volta de 105 quilos. Eu pesava mais de 120. Então, eu parecia o bonequinho da Michelin lá internado. Né? Resultado da falta de cuidado, manutenção e desenvolvimento do meu corpo. E aí, qual que é a minha cara em orar para Deus? Falar, Deus, me livra aqui do Covid, sendo que eu me coloquei... A probabilidade de eu ter piorado tanto foi muito provável pelo problema que eu mesmo criei. Porque eu não era mais... É que você tem, né? O sobrepeso, obesidade 1, obesidade 2. Eu já estava ali na trave da mórbida para o meu tamanho, para a minha altura. Né? Então, você vê a situação e fala, Deus, eu não cuidei muito bem do recurso, eu não obedeci, e agora eu estou em uma situação muito complicada. É igual quando um filho pequeno, ele vai fazer uma coisa e você fala, não faz. Você vai cair. Aí vai e faz, cai. Aí você fala, eu avisei. E o filho faz aquela cara de paisagem, do tipo, é verdade, né? Agora eu preciso de ajuda. Qual que é a sua vontade? Fala, se vira, meu. Se vira, eu estou avisando, faz, né, um tempo já para você. Né? Então, eu fui aquela criança e falei, né, realmente, não dá certo. Né? Mas é uma oração muito envergonhada, certo? Muito envergonhada. Por quê? Porque eu não tenho cuidado do recurso como eu deveria, certo? E diga-se de passagem que a nossa consciência ela é muito clara, o que falta muitas vezes força de vontade, disciplina, mas basicamente para você cuidar de todos os recursos que Deus tem te entregado, você precisa de um corpo saudável. Senão você pode ter o dinheiro do mundo, você pode ter todo o bem material do mundo, você pode ter dons e talentos maravilhosos. Se você não tem um corpo bem cuidado, um corpo que consegue realizar as coisas, seu talento não serve para nada, seu dinheiro não serve para nada, seus recursos materiais não servem para nada, certo? Ou pelo menos você fica muito limitado. Tá? Outro recurso maravilhoso que nós temos, a vida. Deus nos deu vida. Nós temos um número de dias, preciosos dias que nós vamos viver sobre a face da terra. E a vida nos foi presenteada, de certa forma, porém ela é um recurso que Deus tem nos confiado, porque Ele criou a vida. Então Ele tem a expectativa que nós venhamos cuidar, não é, dos nossos dias, da nossa vida. Então, por exemplo, a administração do nosso tempo.
é um cuidado que nós deveríamos ter com esse recurso. Nós temos 24 horas por dia, nós temos um tempo. E nós não sabemos qual vai ser a soma de 24 horas que nós vamos ter no total. Então nós deveríamos administrar de forma sábia essas 24 horas. Mas eu creio que a grande maioria aqui tem grandes problemas em administrar seu tempo. Perde muito tempo com besteira, ainda mais hoje que nós temos o celular, né, as redes sociais. Quanto tempo nós perdemos com redes sociais? Ou seja, com besteira, observando a vida alheia, né? Se deixando levar por terceiros, que talvez você nunca vai conhecer pessoalmente na sua vida. Se envolvendo em brigas e discussões de comentários de redes sociais, que sai do nada e chega em lugar nenhum. Percebe? É uma administração muito ruim do nosso tempo. Uma administração muito ruim. Tem um pastor, que é o John Piper, ele tem uma frase que é mais ou menos assim: eu quero ver qual vai ser sua desculpa quando chegar diante de Deus, alegando que não tinha tempo suficiente para orar e ler sua Bíblia. E tipo assim, Deus abrindo teu relatório de Facebook, Instagram, TikTok. Eu quero ver qual vai ser sua desculpa diante disso, né? Ou seja, é um recurso. A vida é um recurso. Os dias são recursos. Dons e talentos são recursos. Pessoas nascem com talentos. Tem pessoas que nascem e cantam maravilhosamente bem. E não importa o quanto tempo que você vai fazer aula, você nunca vai chegar perto daquela pessoa. É um talento. Tem pessoas que nascem com um talento de oratória. Elas falam bem, elas falam de forma clara e você não consegue se fazer claro em pequenas frases do dia a dia. Por mais que você treine e possa melhorar, a pessoa que nasceu com esse talento é injusto. A pessoa ela sempre está na tua frente. Tem pessoas que nasceram com aptidões físicas. O formato e estrutura do seu corpo a predispõe a condições físicas melhores. Naturalmente, pessoas são mais fortes. Naturalmente, pessoas têm mais condição a exercícios aeróbicos. Então, dons e talentos distintos. Deus nos entregou, e como nós temos usado esses recursos, administrado esses recursos, desenvolvido esses recursos. Entre esses presentes que Deus nos confiou, nós temos a nossa mente, que ela vai muito além do cérebro. Nós estamos falando de uma mente, algo assim, que não está no campo físico. É como se você estivesse conectado a uma nuvem. E a nossa mente, ela é extraordinária. Da mesma forma como pessoas podem treinar o seu corpo e fazer coisas incríveis, pessoas que treinam a sua mente é ridículo às vezes, não é? A capacidade que elas têm de conectar pensamentos rapidamente e trazer respostas a questões difíceis. Por exemplo, mentes treinadas são incríveis. E como você usa seu tempo para cuidar desse recurso? A tua semana tem aí pelo menos uns 30 minutos de alguma leitura intencional? Você tem se aplicado a estudo? Você estuda alguma coisa? Ou você abandonou leitura, abandonou estudo? Recursos maravilhosos que Deus tem nos dado, não é? São pessoas. Nossos filhos nos foi confiado, mas eles pertencem a Deus. O teu filho ele vai passar um tempo com você, onde você vai cuidar dele, ou seja, é um recurso que Deus te entregou, te confiou. E você vai cuidar do seu filho, você vai gerir ele, as emoções, você vai desenvolver até o dia que ele vai ter força suficiente para abrir as asas e voar para longe de você. Porque eles nunca pertenceram a você.
Então, pessoas, nós somos mordomos muitas vezes de pessoas. Você que é um professor, naquele momento da sala de aula, a mente daqueles alunos, a integridade foi confiada a você. Você está cuidando, desenvolvendo, administrando aquelas pessoas. Aquelas crianças também, muitas vezes. Não é? Então perceba, pessoas são recursos que muitas vezes nos é confiado. Não é? E em último, a gente poderia ficar aqui fazendo uma lista de recursos também infinita quase. Né? Mas eu coloquei em último aqui o dinheiro. Como perto dessas outras coisas, o que é o dinheiro? Ele é mais um recurso essencial para o nosso modo de vida, mas se você não tiver uma mente boa, se você não tiver um corpo saudável, se você não usar bem seu tempo, seus talentos, dinheiro, irmão, não vai fazer nada por você, não. O grande problema, talvez, do dinheiro é porque todas essas coisas que eu estou dizendo são aquilo que Deus nos confiou para nós cuidarmos, para nós usarmos. O dinheiro nós invertemos. Ele é que nos usa. Não é você que usa o recurso. Então as pessoas, elas vivem de acordo não com os recursos que Deus tem entregado, com a confiança em Deus, mas elas vivem de acordo com o dinheiro. Certo? E essa é uma inversão extremamente comum. Você tem que ser muito realista em ver se o dinheiro tem te usado ou você tem usado o dinheiro. Uma das formas mais fáceis de você conhecer uma pessoa é pedir o extrato do banco dela. Claro que o brasileiro não vai dar para ninguém, mas seria a forma mais fácil. Por quê? Onde ela investe mais dinheiro é onde o coração dela está, né? São as causas mais importantes para essa pessoa. Então, como você tem administrado o seu dinheiro? Você investe em causas boas, generosas, né? As ofertas, por exemplo, além de ser um mandamento da parte de Deus, né? Nós colaborarmos. Né? Enfim, para onde vai teu dinheiro? Então, reflita sobre as suas próprias capacidades à frente desses recursos que eu lhe dei e se pergunte, né? Eu tenho sido um bom administrador, um bom mordomo dos recursos que Deus já tem me entregado? Caso não muito, ou se pelo menos não há nenhum esforço, porque também ninguém consegue ter a vida perfeita, né, irmão? Nós só estamos falando de pessoas que têm uma intencionalidade, elas estão realmente comprometidas em melhorar. Tem dia que nós falhamos, tem dia que nós acertamos, nós damos mais ênfase nisso, mas nós estamos ali, sabe? Estou na luta, não é? Mas se você está sendo displicente, abandonando os seus recursos, ou se você não tem sido fiel em cuidar desses recursos, porque é um mandamento de Deus, né? Então se você não tem obedecido, por que é que Deus te daria mais recursos? Não tem sentido nenhum. Todo mundo tem na família alguém que não sabe administrar dinheiro e sempre está apertado. Sempre. Não é que é uma estação que a pessoa está apertada. A vida dela é apertada. Se não tem isso na tua família, provavelmente é você. Tá? Então, abre o olho aí, né? E aí o que acontece? Às vezes fica com dó, às vezes é um irmão, às vezes é uma irmã, às vezes é teu pai, às vezes é tua mãe, um primo, uma prima, e sempre está enrolado. Sei lá, ajuda. Deixa eu falar para você, nem Deus ajudaria dando mais recursos. Na minha visão, a melhor forma de Deus ajudar é essa pessoa tendo a consciência e começar a cuidar daquilo que ela já tem de forma correta. Porque senão é um buraco sem fundo, irmão. Já percebeu? Essas pessoas que não administram bem os recursos, o dinheiro, por exemplo, é sem fim. Você pode entregar 1 milhão na mão dessa pessoa. Ela vai conseguir, em algum tempo, falir de novo.
Enquanto quem faz uma boa administração, às vezes você não entrega nada, a pessoa sai do nada e constrói muita coisa. Não é? Então, seja sincero a respeito dos recursos que Deus tem te entregado. Não é? Por que Ele te entregaria mais? Todos esses recursos que eu citei, eles são maravilhosos e a boa administração deles nos permite ter uma vida abençoada, certo? Nos permite ter uma boa qualidade de vida, né? Realizado no nosso dom de talentos, realizado no campo material, né? Ter uma boa casa, um bom carro, um plano de saúde bom, enfim, nos permite ter uma vida abençoada na Terra. Mas o maior propósito pelo qual Deus tem nos confiado recursos não se finda, né? Não tem como o resultado esperado nós termos simplesmente uma boa vida aqui na Terra. Qual é o propósito final e principal pelo qual Deus tem nos confiado recursos? Impactar outras vidas e assim expandir o reino dos céus. Porque, seja sincero, o nosso corpo, um recurso maravilhoso. Mas a Bíblia fala que nós teremos corpos glorificados. Ou seja, é um recurso infinito. Muito melhor do que o nosso corpo aqui. Recurso financeiro. A Bíblia fala que nós vamos estar num lugar onde as ruas são de ouro. Ou seja, assim, isso não vai ser uma preocupação. Certo? Então, se nós temos todos esses recursos já nos esperando assim na vida eterna, na sua forma última, por que Deus nos permite ficar aqui? Sendo que já tem lá para nós isso? Porque tem algo que lá não vai acontecer, que é atrair pessoas à salvação, serem salvas e assim trazermos o impacto e um aumento no reino de Deus. Nós estamos aqui em última instância, irmão, para conhecer a Deus melhor e assim fazê-lo conhecido, impactar o mundo, trazendo aumento no reino de Deus. Caso contrário, irmãos, eu oraria todo dia para Deus matar eu e minha família. Você está de brincadeira, irmão? Eu vou para o paraíso. O que eu vou ficar fazendo aqui? Onde todo dia tem uma dorzinha, um sofrimento. Não é? Deus seria um sadomasoquista cósmico, né? E nos deixar aqui só por ver nós, né, passar por todos os perrengues que nós passamos? Não, é porque tem um propósito extremamente nobre. Nós usamos os nossos recursos como última, final utilidade, objetivo. Transformar a vida de pessoas a partir do Evangelho e da transformação do Espírito Santo. Deus não teria feito tudo o que fez, e toda a narrativa bíblica, toda a verdade do Evangelho, a vinda de Jesus, o impacto dele sobre a humanidade, a morte, a ressurreição, simplesmente para você hoje ter um carro melhor, ou para você ter um talento maravilhoso. Tipo assim, a vida vai acabar, tá entendendo? Você entregar sua vida por algo que vai morrer, que vai acabar, não tem sentido. Então, é óbvio que Deus não fez tudo o que fez simplesmente para você ter uma boa vida na Terra. Nós temos uma vida confortável, ela faz parte, mas não é o propósito final. Investir os seus talentos, demonstraram uma fé viva, né, através da sua obediência. E essa fé viva deles se manifestou na prática. Como? Fazendo bom uso dos recursos. Por outro lado, o servo que enterrou o recurso, primeiro que ele desobedeceu a ordem do seu senhor, que a ordem foi desenvolver. Além disso, ele demonstrou uma fé, no mínimo, adormecida. Por quê? Porque a fé que ele, teoricamente, dizia ter, não se manifestou na prática. A Bíblia chama isso de uma fé morta. Uma fé morta.
A verdadeira alegria de um cristão se encontra em sacrificar o eu pela glória de Deus. Se você não estiver investindo ativamente os seus recursos, né, aquilo que Deus lhe confiou, estará desperdiçando a oportunidade de fazer uma diferença eterna no mundo. E olha esse finalzinho dessa frase. Uma diferença eterna no mundo. Né? Não sei se você sabe, mas se não sabia, eu vou te informar. Né? O plano de redenção e salvação e a vida eterna é nós continuarmos aqui mesmo, só que vai ser um lugar transformado. Né? Então, lê Apocalipse, ele viu, né, a Nova Jerusalém descendo. Então, é de fato fazer a diferença eterna no mundo. Já percebeu que uma vida transformada, você transformou a eternidade? Você transformou a eternidade. Quando você usa os recursos para a finalidade ao qual eles foram confiados a você, que é abençoar pessoas, trazendo um impacto duradouro e aumenta o reino de Deus, você está transformando não essa realidade agora, você está transformando a eternidade, porque aquela pessoa agora é eterna. Né? E nisso a gente brincava, né? Aí você ganha estrelinha na coroa, né? Isso será acreditado a você. Acreditado a você. Né? Às vezes eu paro aqui e eu fico olhando. Não é? Cada cadeira dessa simboliza uma pessoa. Cada cadeira é uma pessoa. Uma pessoa que ela vai ter dois destinos. Ou um sofrimento total e eterno, até o momento que será totalmente morta no seu físico, no seu espiritual. E a Bíblia fala que haverá momentos do sofrimento em que a pessoa irá suplicar para ser morta. Tamanho será seu sofrimento. Ou então a pessoa ela poderá, né, se encontrar no paraíso, na eternidade com Deus, no lugar onde não haverá choro, no lugar onde não haverá lágrimas, onde haverá propósito para nós e eternamente viveremos felizes. Basicamente, esse é o destino final de cada uma dessas pessoas, de cada um de nós. Apenas duas opções. E cada uma dessas cadeiras simboliza uma pessoa que terá um desses dois destinos. E essas pessoas, onde elas estão? Compartilhando vida com você. Você trabalha com elas, você mora na mesma rua delas, você estuda com elas, você conversa com elas. Né? E agora entendendo que os recursos que te foram entregues é justamente para levar até elas o Evangelho, todas as vezes que você vê essa cadeira vazia, eu não quero que você sinta culpa, mas que você veja que nós poderíamos estar usando de forma muito mais inteligente os recursos que Deus tem nos entregado. Nós fizemos, por exemplo, o mês de janeiro, um mês festivo. E qual era o objetivo final do mês de janeiro? Convidar uma pessoa para vir até a igreja. Irmãos, a minha expectativa, sinceramente, era muito mais pessoas convidadas. E com todo o respeito, porque eu também sei o pecador que eu sou. Onde estavam as pessoas que você deveria ter convidado? Como você tem usado esses recursos? Você está sendo somente egoísta? Você usa todos os seus recursos para você e da forma que você bem entender, e o reino é deixado para depois? Você é como eu orando para Deus te curar da Covid, sendo que você se enfiou no buraco. Com que cara nós oramos para Deus pedindo mais recurso financeiro? Com que cara nós oramos para Deus pedindo mais recurso, seja ele qual for?
sendo que nós muitas vezes somos incapazes de compartilhar de uma forma leve mesmo a nosso próprio testemunho de vida e fazer um convite a uma pessoa. Ou dedicar pelo menos 15 minutos de oração na semana por aquela pessoa. Percebe? Percebe? Então faça uma reflexão. Há quanto tempo você não convida uma pessoa para vir até a igreja? Ou até faz quanto tempo que você não compartilha da sua fé com alguém do seu cotidiano? Talvez você vai perceber que o buraco onde você está se enfiando, ele é muito mais profundo. Porque não é só sobre usar mal os recursos que Deus tem te dado. É sobre, além de usar mal, quando usa, não usar de fato para aquilo que eles foram entregues, que eles foram confiados a você. Que é transformar a eternidade através da apresentação do Evangelho a outras pessoas. Então, de novo, a limitação não está em Deus, está em nós. Não é? Qual a limitação, por exemplo, para nós termos uma igreja forte, ou seja, cheia, que pode fazer a diferença de forma profunda na nossa cidade? Transformar a história de Mogi Guaçu. Transformar a vida das pessoas que estão nessa cidade. Qual é o limite disso? É nós, entendeu? Sou eu, sou você. Se nós, a partir de hoje, de fato, nos esforçarmos para usar os nossos recursos de forma inteligente, é óbvio que no meio do caminho nós seremos grandemente abençoados. É óbvio, faz parte. Né? Mas com o objetivo final de transformar pessoas, simplesmente não tem limite, irmão. Não tem limite, entendeu? O limite vai ser os limites físicos, certo? No finalzinho, no versículo 19, diz assim: depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como havia usado os talentos, né? Ou o dinheiro ali que simboliza os talentos, são os recursos que Deus tem nos entregado. Né? Claramente aqui, nessa parte da história que Jesus está contando, ele está fazendo um paralelo com a volta dele para o resgate da raça humana. Não é? Daqueles que não entregaram suas vidas a Deus. Então, claramente aqui há um paralelo do momento de prestação de contas que cada um vai passar. Né? Cada um vai ter o seu momento de ir no caixa. Costumo falar que a vida é um grande buffet. Você escolhe ali as coisas. Tem de tudo para você. Né? Tem de tudo. Você escolhe. Só que você tem que pagar na hora de sair. Tem o caixa lá. Então, um dia a gente vai ter que prestar conta. Né? Mas é muito fácil a gente cair na tentação de se perguntar: será que ele volta mesmo? Será que eu não posso usar esses recursos da forma que eu achar melhor? De como eu bem entender? Não é? Com certeza, esses servos aqui tiveram esses pensamentos. Não é? E nós estamos na situação muito semelhante, na mesma situação. Né? Porque nós estamos recebendo os recursos e, enquanto nós estamos desenvolvendo o recurso, nós não sabemos quando o Senhor volta. E quando vai haver essa prestação de contas? Pode ser que essa prestação de contas ela vai acontecer ou pela nossa morte ou pela volta de Cristo. Quando você vai partir deste mundo? Você sabe? Não sabe. Então existe uma iminência de hoje você ter que prestar contas, se for da vontade de Deus. Porque do mesmo jeito tem pessoas que vivem mais de 100 anos, tem pessoas que vivem 1 ano. Nós não sabemos. Né? A morte e vida, elas é o mesmo plano. A qualquer momento, uma invade a realidade da outra. Então, é uma eminência. Isso deveria nos dar um senso de urgência, entende? E, poxa, deixa eu me preocupar em fazer o melhor que eu posso dentro da minha condição, em usar os recursos que Deus tem me entregado, tanto para que eu tenha uma vida abençoada, uma vida melhor, como para a finalidade última dos recursos, que é impactar vidas. Porque eu posso prestar contas literalmente daqui a menos de 1 minuto.
Ontem mesmo eu estava vendo, porque foi um grande, né, no meio evangélico, faleceu a esposa, né, da Ferreira, do pastor da Assembleia de Deus, né, são muito conhecidos. Era uma mulher nova, gente, mulher nova. Até onde me consta, ela teve um infarto. Irmão, infarto, vocês sabem, ó, é assim, ó. Você viu, curtiu o dia inteiro, deitou, acabou. E que Deus permita que eu vá dormindo, seja assim, não é? Pois é, a minha avó materna foi assim, ela acordou, fez toda a rotina do dia dela, normal, tal, foi colocar água para os passarinhos, partiu. Tá? Às vezes nós esquecemos a finitude dos nossos dias. Né? Você fala, nossa, mas que mórbido falando da morte. Irmão, a morte é a única certeza que você tem. E ela deveria trazer para você o senso de urgência. E outra, a morte não deve ser temida por você. Porque para nós que estamos em Cristo, a morte nada mais é que uma noite de sono, onde nós acordamos no melhor lugar que nós poderíamos estar. Onde nós acordamos no lugar pelo qual nós temos lutado a vida toda. A morte para nós nunca é perca, é ganho. É ganho. Tá? 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então nós temos aqui no final da parábola a prestação de contas. Nós tivemos dois que fizeram bom uso dos recursos. Eles obedeceram aquilo que o Senhor tinha mandado. E nós temos aquela frase que se repete 2 vezes, né? Muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e pela sua fidelidade nessa quantia de recursos que eu te entreguei, agora lhe darei muitas outras responsabilidades, ou seja, agora lhe darei muitos outros recursos, que você demonstrou capacidade em cuidar daquilo que você já tinha. Venha celebrar comigo. Venha celebrar comigo. Ser um servo bom e fiel significa viver de maneira que cada aspecto da nossa vida, seja trabalho, família ou comunidade, seja uma expressão do reino de Deus. Não se trata de uma mera atividade, mas de uma resposta genuína à graça, onde cada talento é empregado para a edificação do mundo e proclamação do Evangelho. Percebe? Então é sobre o quê? Estamos na luta. Né? Estou fazendo aquilo que eu posso de acordo com a minha condição e realidade. Até porque Deus, ele é justo, ele sabe a nossa condição e realidade. Ele sabe quanto tempo de fato você tem disponível, você consegue administrar. Não é? Ele sabe quanto recurso financeiro. Mas o que teve 5 recursos foi jogado pelos 5. O que teve 3 foi jogado pelos 3. O que teve 1 foi jogado pelo 1. Tá. Agora teve esse 1 que ganhou um recurso que ele não fez o bom uso desse recurso. E a mensagem foi extremamente dura. Na verdade, foi a pior mensagem que alguém poderia ter recebido. Que é o versículo 28, e diz assim: seguida ordenou, tire o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos. Veja aqui tem uma característica, meu pai me ensinou isso aqui bem cedo. Né? O que o Senhor fez? Aquele que usou melhor os recursos, né? Ele tirou o recurso ele tirou o recurso daquele que fez mau uso e deu para o que tinha mais. Meu pai falava assim, para mim: os pais têm a mania de empregar cada vez mais recursos nos filhos que não têm a capacidade de lidar com isso. E é verdade, os filhos que dão mais trabalho, geralmente os pais enfiam mais recurso lá. E o filho que fez uma boa administração dos recursos que o pai entregou, ele muitas vezes fica esquecido, como, aquele já tem, ele não precisa de mais. E o que nós estamos vendo aqui é que Deus tira daquele que faz o mau recurso e entrega para o que tem mais, valorizando a obediência daquele. Uma vez eu comecei a escrever um texto que é o salário do obediente. E muitas vezes o salário do obediente é nada, porque a família tem essa, não, mas ele tá lá, não precisa de mais. E aí todo recurso que a família tem vai para quem dá trabalho. Que na verdade está trazendo a família para o chão. Quando na verdade precisava de um choque de realidade e uma transformação. E o recurso tinha que ir para aquele que faz mais.
Ou seja, meu pai já me deu a visão logo pequena. Então, você não apronta porque você não vai ter nada se você aprontar. Para você não vai ter nada se você aprontar. Faça uma boa gestão dos recursos que eu estou te entregando agora. Que aí você vai ter mais. E eu guardei isso desde criança. Pois ao que tem, mas mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. E agora, a parte mais dura, né? Lancem esse servo inútil, e o palavreado é duro, um servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, ele foi lançado ao inferno. E a pergunta que deveria vir na tua mente, se não veio, eu vou fazer ela para você, é por que ele foi lançado ao inferno? Sendo que a salvação não é atrelada ao uso dos recursos, mas à tua entrega de vida a Deus. Ou seja, se você fizer o mau uso dos seus recursos, você vai estar em desobediência, você não vai ter uma vida confortável, uma vida abençoada. Você vai chegar arrastado e mutilado, mas você chega, entendeu? Porque a salvação não é sobre isso, a salvação é sobre ter entregado nossas vidas a Deus. E por que ele foi lançado ao inferno? Ok, primeiramente ele teve uma obediência direta a respeito da ordem que ele recebeu da parte do Senhor aqui, que é Deus. Deus foi muito claro no que esperava. E ele desobedeceu diretamente a essa ordem. Ele pecou contra Deus. Tá? Além disso, essa inércia, né? Ou seja, a falta de produzir, desenvolver esses recursos, ou seja, não ter frutos, está evidenciando uma fé morta. Uma fé morta. Essa inércia evidencia que, muito embora este servo possa estar frequentando a igreja e parecer ser um cristão, a ausência de transformação prática na sua vida indica que a sua fé não é genuína. Então, isso nos leva a crer que este servo aqui, ele teve a chance, mas ele não entregou sua vida. Ele recebeu os recursos, porque nós recebemos, todos nós, irmãos, recebem-se um corpo, uma mente, talentos, dons. As pessoas nascem com recursos, mas alguns decidem usar os recursos para eles. Falam assim, né? Deus que se exploda, entendeu? Eu vou usar o meu recurso da forma que eu bem entender. E nos leva a crer que este rapaz foi isso. Além, nós podemos entrar em outras questões aqui, ele tinha uma visão errada da parte de Deus, mas eu não vou entrar nisso. Tá? Então, basicamente, a ausência de transformação prática e uso dos recursos a fim de obedecer a Deus, ou no mínimo a tentativa, porque a falha faz parte, mas a falha faz parte de quem tenta. Né? Então, no mínimo uma tentativa, né? Então, isso não foi evidenciado aqui. Então, claramente, essa pessoa tinha uma fé morta, ou seja, ele não tinha fé. Não era uma fé genuína, essa pessoa tinha. Né? Tiago nos traz esse termo, né? A fé morta. Bom, e para nós aqui irmos para a conclusão. Caso você se encaixe nesse perfil, ou seja, até o momento ou um tempo na tua vida, você tem usado os recursos que Deus tem te dado de forma egoísta, para o teu bel prazer, e o dinheiro que você usa é totalmente para você, não existe a possibilidade de você abençoar outras pessoas, de você ser generoso na causa do evangelho, os seus dons e talentos você usa para aquilo que te importa e o resto que fique de lado. Enfim, o teu corpo, tua mente, você tem se encaixado no perfil desse servo que ganhou, que acabou se perdendo no final, né? Você não tem expressado na prática a evidência de uma fé genuína, porque não há em você resquícios, pelo menos, de transformação. Né? Qual é a mensagem para você? A mensagem é que ainda há tempo de se arrepender, transformar a sua mente e viver em novidade. Afinal, se Deus te trouxe aqui,
esta manhã, é porque Ele tem interesse, é porque Ele tem planos e propósitos na tua vida. Ou seja, de novo, a limitação de você viver tudo aquilo que você deveria estar vivendo não parte de Deus, mas de você. Então hoje é como se o Espírito Santo ele está trabalhando no teu coração, mas ele está te entregando a condição de fazer a tua escolha. Como você vai usar seus recursos? Existe hoje uma real oportunidade de você transformar a tua vida eternamente. A começar por esta vida terrena, neste corpo terreno, e seguir por toda a eternidade. Porque há hoje expectativa e esperança de arrependimento e uma transformação. Você pode ver essa transformação hoje. Resolver a sua vida hoje, digamos assim. E isso é maravilhoso, porque é a graça de Deus. Se não me engano, acho que foi Pedro que escreveu, mas há um versículo na Bíblia que diz assim, não é que Deus ele se esqueceu, que ele está atrasado. A demora dele é intencional, porque ele deseja que todos sejam salvos. Então, assim, tipo assim, ó, Deus ele está dando tempo para que você possa tomar sua decisão e transformar a forma como você tem vivido, a partir do trabalho do Espírito Santo no teu coração. Não é? E se você tem pelo menos uma pulga atrás da orelha, ou se você se sente pelo menos um pouco, fala, cara, realmente eu preciso mudar de vida, realmente eu tenho feito uma má gestão dos recursos, realmente eu não tenho adicionado nada, ou quase nada, no reino dos céus. E quando eu digo isso é a respeito de proclamação do evangelho, alcançar vidas, não é? Significa que o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração. Porque a Bíblia fala que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. O homem no teu estado natural, ele simplesmente não consegue enxergar que ele está errando nessas coisas. Para ele não há pecado. Para ele a moralidade é diferente. Então, uma pessoa que está longe de Cristo, o Espírito Santo de Deus não está incomodando nem de nenhuma forma, não está convencendo do pecado, é a pessoa que faz as coisas mais cruéis possíveis e rouba todo mundo, dá golpe, etc. Ela simplesmente deita a sua cabeça no travesseiro e ela dorme, certo? Agora, se você há uma faísca de tipo, cara, eu preciso voltar, eu preciso transformar, significa que é o próprio Espírito Santo tocando teu coração neste momento. Porque você naturalmente não teria esse tipo de pensamento. Certo? Então, se você se encontra assim, glória a Deus. Você hoje tem a chance de mudar. Eu quero concluir dizendo que Deus nos chama para que a nossa vida inteira seja um ato de adoração, transformando o ordinário em extraordinário, quando reconhecemos que estamos trabalhando para o Rei. Cada ato, por menor que seja, tem um impacto eterno quando realizado para a glória de Deus. Amém? Vamos refletir e praticar? Eu não trouxe o meu controle, você pode passar para mim? O refletir e praticar hoje, irmãos, ele é literalmente uma recapitulação dos pontos que nós vimos, tá bom? Então, ponto 1, nós somos mordomos, não proprietários. Administramos os recursos que Deus nos confia. O ponto 2, Deus distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um, exigindo fidelidade no que já temos. Aquilo que Deus vai cobrar de você é a respeito da tua capacidade, daquilo que você tem. Ponto 2. Uma fé viva se manifesta em ações que transformam vidas. E daí vem o tema, abençoados para abençoar. Impactando o reino de Deus. Uma fé adormecida não produz frutos. Então aqui no Refletir e Praticar nós temos os 3 pontos, que é uma recapitulação. Nós estamos recapitulando os pontos que nós vimos essa manhã, certo? Depois vocês sabem que isso vai estar à disposição de vocês nas redes sociais, etc.